Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, Bruna. Tudo bem, galerinha? Comigo tá tudo bem, sim. Como foi o fim de semana? Como foi o fim de semana aí? Tudo certo? Bom dia. Agitado? Ah, que beleza, hein? O meu foi bem calmo. Ai, ai. Eu fiquei bem de boa. Bom dia, Edrei. Bom dia, Samuel. Tudo bem, amores? Como é que vocês estão? Vai falando para mim um oizinho aqui. Tudo bom por aí? Me tira uma dúvida. Na aula passada, vocês pediram aula de música ou de filme? Vocês lembram? Bom dia, Rebeca. Vocês lembram? Era de música, né? Tá. Música. Eu vou fazer aqui a análise com base em algumas questões que já caíram de música no Enem, tá? Que eu acho que é importante a gente ter isso. A gente vai fazer algumas análises também de músicas. E se der tempo, assim, quero dar uma passadinha sobre as questões dos filmes, porque a aula tá muito massa também. Beleza? Olha só. O seguinte, primeira coisa que a gente precisa considerar. Peraí, deixa eu. Ó, primeira coisa que a gente precisa considerar é que a análise de música, ela pressupõe, na hora de fazer a análise, né, das questões, ela pressupõe que vocês minimamente conheçam os autores das músicas, os intérpretes das músicas. Então, para que a gente possa analisar com uma boa referência, a gente tem que fazer isso com base em alguns critérios que por exemplo, né? A gente identificar ali os autores das músicas, a gente identificar a época em que aquela música foi produzida, a gente identificar quem são os intérpretes daquelas músicas, até mesmo assim, mas isso não interfere tanto, principalmente na atualidade, assim, na verdade, isso interfere em tudo, porque nem um testamento, né? Mas a opinião da pessoa em relação a alguns elementos sociais, vamos dizer assim. É claro que sempre existe um recorte de informação, sempre existe um recorte de dados que a gente precisa considerar. Então, por exemplo, a gente vai fazer análise aqui de algumas músicas muito distintas umas das outras, que vão trazer elementos também que envolvem questões da pessoa, sabe? E é isso que eu quero que vocês tenham muito claro. Os autores e as suas opiniões sempre vão falar sobre a visão de mundo deles. E isso pode acarretar numa interpretação diferente, dependendo da música, tá? Então é o seguinte. Esse cara aqui, esse Leo Tolstói, é um dos principais autores da língua moderna, vamos dizer assim, né? Nem é da língua portuguesa, porque ele é russo, mas ele é um autor muito renomado. E ele fala que a música é a taquigrafia da emoção. Vocês sabem o que é taquigrafia? Vocês sabem o que é taquigrafia? Olha meu dedinho. Sabem o que é taquigrafia? Caligrafia. Ai, meu Deus.
Ah, não. Sabe aquele exame de coração que fica mostrando assim? Aquilo é uma Sei. Então, é aquele que mostra os batimentos cardíacos e tudo mais. Então, olha só, olha a relação que existe aqui. A música é a taquigrafia da emoção. Ou seja, né? É a partir da música que a gente consegue quase que desenhar a emoção. Porque a música, ela te deixa, obviamente, emocionada e por isso a gente vai conseguir fazer aquele exame, vamos dizer assim, tá? Então, taquigrafia é um exame que a gente usa para ver se o coração está bem. E nesse caso aqui, ele faz, obviamente, uma referência a isso, né? Que fala aqui. A taquigrafia que a música é a taquigrafia da emoção, então é ela que desenha o que é de fato emoção, tá? É uma excelente referência para a gente pensar que música nada mais é do que emoção, tá bom? E aí é o seguinte, o que a gente precisa não só ouvir música, mas conhecer diversos tipos de música, conhecer diversas referências, né? Porque a música, ela é meio viajada isso daí. Então, na prática, nem é muito viagem assim, né? Nem é muito viagem no sentido de que faz sentido isso, né? Viagem porque é quase que uma metáfora, e metáfora não precisa ter ligação com a lógica, né? Mas faz sentido isso que ele tá dizendo, né? Então, olha só. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas questões sobre música que caíram no Enem, tá bom? E aí eu quero que vocês me ajudem a responder para depois eu explicar para vocês, tá bom? Então é o seguinte. Aqui eu tenho, né? O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra, grama, Brasil é só futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho, a vida ela fica lá fora, o dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, a mesa fica lá fora, o salário fica lá fora. A fome fica lá fora, a comida fica lá fora, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. Aqui é o país do futebol, é o nome da música. Na letra da canção aqui, o país do futebol, o Wilson Simonal, o futebol como elemento cultural corporal de movimento e expressão da tradição nacional é apresentado de forma crítica e emancipada devido ao fato de reforçar a relação entre futebol e o samba, ao fato de ser apresentado como uma atividade de lazer, ser identificado como a alegria da população brasileira, promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol, ser associado ao desenvolvimento do país. O que vocês marcariam nessa questão? E aí eu vou esperar vocês responderem para eu poder explicar alguns elementos das músicas, tá? E aí? O que vocês responderiam? Vou ficar assim, ó. Entre a C e a D. Ó, é a letra D mesmo, tá bom? Já para responder para vocês, mas eu quero que vocês percebam uma coisa, tá bom? Primeiro, vocês sabem o que é isso? Que referência é essa? Vocês sabem que referência é essa? É uma referência a um programa de TV da década de 90. Vocês sabem me dizer que programa é esse? Sim ou não? Não. Era um programa que a pessoa tinha que identificar algumas coisas. Se eu não me engano, eram músicas. Aí o programa chamava Fantasia. E aí
tinha sempre alguém que cantava um pedaço da música, aí eles tinham um desenho, uma pintura na cara, muito engraçado. No final da aula eu mostro para vocês, tá? É muito engraçado. Eles ficavam assim, contando o tempo do participante. Tá, mas olha só. Eu ia falar Chacrinha. É um pouco mais recente que o Chacrinha. E eu, Faustão. É um pouco mais antigo que o Faustão. Não, na verdade é contemporâneo do Faustão. Era do SBT esse programa. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho dele para vocês. Ó, o seguinte, primeira coisa que a gente precisa analisar. As músicas, quando aparecem no Enem, você tem dois grupos. O grupo que você conhece, o grupo que você não conhece. Então, essa música provavelmente entra no grupo de música que você não conhece. Você não conhece o autor, o intérprete, você não conhece o autor, você nunca ouviu a música. E isso dificulta, sim, um pouco da interpretação. Mas como o texto do Enem geralmente é um texto que vai ser possível de fazer a resposta por conta do que está escrito, né? Você consegue estabelecer algumas relações ali. Então, olha só. Aqui ele explica que o tema principal é futebol. E ele já dá uma informação, ó, futebol como elemento cultural, né? Cultura do corpo de movimento e expressão da tradição nacional. Ou seja, você tem aqui uma característica de que o futebol faz parte de uma cultura e de uma tradição nacional. Gostar de futebol, ouvir futebol, jogar futebol faz parte da cultura brasileira. Essa informação eu estou colocando aqui, né, extraindo aqui. E é apresentado de forma crítica. E ele faz isso não somente retratando, ele apresenta uma crítica. E essa crítica é devido a qual fato? Ao fato de reforçar a relação entre o futebol e o samba? Não, necessariamente que ele reforça. Ser apresentado como uma atividade de lazer é uma atividade de lazer, mas a crítica não está nisso. A crítica que ele está fazendo não está no fato de ser uma atividade de lazer. Ser identificado com a alegria da população brasileira, mais uma vez, o futebol é considerado uma tradição, uma cultura e uma tradição, uma cultura e é sim a alegria da população brasileira, né? Porém, ai, gente, desculpa, peraí. Porém, não é essa a crítica feita aqui. Ele fala sobre isso, mas ele não critica isso. Ele critica o quê, né? O que ele traz de informação? Sobre uma alienação provocada pelo futebol. Por quê? Porque quando você está dentro do campo, todos os problemas sociais estão fora. Todos os seus problemas estão fora. Então, é como se você tivesse ali uma separação entre a realidade do mundo e a realidade do futebol, que são excludentes. Então, seria a letra D de dado, beleza? Vocês preferem que eu leia a questão ou vocês leem para responder? Pão e circo. Isso, muito bom, viu? Vocês falaram aí a ideia do pão e circo. É uma crítica a justamente isso, né? A gente tem ali, nesse caso aqui, a gente tem o circo, né? Ele faz uma referência ao circo, a emoção sem necessariamente um questionamento, né? A diversão sem necessariamente um questionamento. Tipo, não importa todos os problemas que a gente está vivendo, vamos viver o futebol. Ok? Vamos lá. Eu vou ler, tá? Essa daqui, se eu não me engano, foi da prova que foi cancelada, aquela prova que vazou, né? Que teve fraude. Ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de externo amor, seja símbolo, o lábaro. Gente, não vou nem ler, que isso aqui é o quê? O hino nacional, né? É o hino nacional. Esse aqui vocês conhecem. Esse aqui vocês já ouviram falar. Esse aqui vocês sabem em parte, provavelmente, né? Alguma partezinha do hino nacional vocês sabem. Aí o seguinte, ó.
O uso da norma padrão na letra do hino nacional é justificado. Então, eu tenho uma música, que é um hino, que representa o ideal de informações relacionadas a um povo. O hino é representação de um povo, né? E usa-se uma norma padrão ali para quê? Fazer referência a um povo do seu país, um gênero solene de característica protocolar, canção concebida sem interferência da oralidade, escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa, um artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. O que vocês marcariam nessa aqui? A e B? O que mais? O que mais? Mais pessoas? E, B, D. Ó, essa aqui já deu mais divergência. A. Ó, vamos lá. A resposta correta é a letra B de bola, tá? Um gênero solene, então um gênero formal, de característica protocolar. É como se o hino existisse como um protocolo no sentido de eu preciso ter um hino para ter uma nação precisa ter um hino. E o hino vai ser o ápice da formalidade, tá? Então é a letra B, nesse caso aqui com característica protocolar, tá? Aí é o seguinte, o uso da norma padrão só é usada a norma padrão porque é um gênero solene, é um gênero sério, é um gênero formal, ok? Não existe hino em linguagem, como que é o nome, gente? Coloquial. Não existe hino em linguagem coloquial, de jeito nenhum. Todos os hinos seguem esse protocolo de formalidade, tá? Então, nesse caso aqui, e aí tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Todos os anos, o Enem faz o seguinte, ele apresenta algumas características de alguns conceitos. Todos os anos tem algumas matérias que caem no Enem. Tem 21 anos e tem 21 anos que cai sempre essas matérias. Uma delas é a variação linguística. O que está falando aqui? Está falando da variação linguística formal. Ou seja, eu posso usar a linguagem de um jeito mais formal se o gênero daquele texto me pede isso. Por exemplo, na sala de aula, no cotidiano, eu não uso uma linguagem formal, por mais que eu seja professora de português. Por que eu não uso uma linguagem muito formal? Justamente porque vocês não estão adequados a essa linguagem, né? Por mais que vocês estudem a gramática normativa, o cotidiano, para ser compreendido, ele precisa estar desligado da formalidade, né? Então, o seguinte, todos os anos no Enem cai variação linguística. Isso em todas as provas. Se pegar as provas desde o primeiro ano até a prova do ano passado, eu consigo achar pelo menos uma questão que tem variação linguística, tá? Porque isso faz parte do nosso cotidiano. E aqui eu tenho, então, essa informação. Analisa-se aqui o tipo de variação formal da língua. Por que não pode ser a letra A? Reverência de um povo a seu país. Porque o hino é uma reverência de um povo ao seu país, né? É uma reverência. O que é reverência? É você reverenciar, é você, né, aceitar, acatar aquela informação, né? Tipo, reverência, fazer reverência é geralmente aquilo que as pessoas fazem em doutrinas, né? Com seus grandes chefes, enfim. Nesse caso aqui, o hino, o uso da língua formal, ela não é justificada por conta da reverência. Apesar do hino fazer reverência do povo ao seu país, eu não uso a língua formal por conta disso, tá?
Vocês falaram letra D. Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. Independente da época, a linguagem formal, ela existe em alguns textos. Por exemplo, vocês já viram vídeos falando do voto dos ministros do Supremo, que aí eles estão lá com aquela toga, e aí eles falam de um jeito muito difícil? É recente, é de hoje, é da atualidade, mas o uso da variação formal não se dá pelo tempo, se dá pelo gênero. Um ministro do STF, que é tipo assim, a justiça, não pode usar gíria num momento assim, porque senão ele estaria, no momento de votação, né? Ele estaria ali fugindo, sendo inadequado. Quer dizer que o ministro sempre vai ter que falar daquele jeito? Não, vai depender do momento em que ele está. E alguns falaram letra E também, né? Artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. É um artefato cultural respeitado pelo povo brasileiro? Sim, mas não é por isso que eu uso uma linguagem formal. Não é por isso que eu uso uma linguagem formal, tá? Beleza? Vamos para a próxima. Aí a gente sai de uma formalidade gigantesca e vamos para uma música nada formal. Presidente da República é obrigatório ter linguagem formal? Ananda, não. Não é. Eu vou fazer um parênteses depois que eu falar dessa daqui, tá bom? Eu volto nessa questão, beleza? Ó, o Som de Preto. MC, Racionais. Ah, não, essa não é do Racionais ainda não. O Som de Preto. O nosso som não tem idade, não tem raça, não tem cor, mas a sociedade pra gente não dá valor. Só querem nos criticar, pensar que somos animais. Se existia um lado ruim, hoje não existe mais. Porque sou o funkeiro de hoje, porque o funkeiro de hoje em dia caiu na real. Essa história de porrada, e isso é coisa banal. Agora para e pense, se liga na resposta. Se ontem foi a tempestade, hoje virá a bonança. É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Ainda bem que eu sou professora, né, gente? Se eu fosse cantora, eu ia passar fome. Ó, à medida que vem ganhando espaço na mídia, o funk carioca vem abandonando seu caráter local, associado a favelas e à criminalidade no Rio de Janeiro, tornando-se uma espécie de símbolo da marginalização das manifestações culturais e das periferias de todo o Brasil. O verso... Ó, essa informação aqui é antiga, tá? Porque o funk já extrapolou essas questões aí, já é muito mais, né? O funk é a música brasileira mais ouvida fora do Brasil, né? Então, não tem nenhuma questão nacional mais. O verso que explica essa marginalização é: o nosso som não tem idade, não tem raça, mas a sociedade pra gente não dá valor. Se existe um lado ruim, hoje não existe mais. Agora para e pense, se liga na resposta. Se ontem foi a tempestade, hoje virá a bonança. O que vocês marcariam? O que explica a marginalização? Qual questão que vocês, qual alternativa vocês marcariam? B, B, D, rolou um D ali, né? Ó, letra B de bola, porque a B mostra a marginalização. Marginalização é colocar à margem. Marginalização é colocar aquilo fora do grande foco, à margem, tá? É colocar à margem da sociedade. E aí, nesse caso aqui, a gente tem a seguinte frase, né? Mas se a sociedade para a gente não dá valor. Ou seja, mas a sociedade para a gente não dá valor. Ou seja, existe, mas nós não somos valorizados. Ou seja, nós estamos à margem do valor, né? Então, se tem algo que é valorizado, nós estamos à margem, nós estamos fora dessa valorização, né? Essa música que vocês conhecem, muito provavelmente, né? E, gente, em 2001, o funk não era visto como é hoje, o funk não tinha a incidência que ele tem hoje,
E isso se dá muito, muito, muito provavelmente por conta da internet. É a internet que fez com que o funk explodisse do jeito que ele explodiu, né? Então é o seguinte, nesse caso aqui, caiu uma música que não tem nenhum apego à formalidade, nenhum apego a falar certo. Por quê? Porque, obviamente, a gente está associando essa fala a pessoas que geralmente têm pouco estudo. Mas não é só por isso, é porque o funk ele tem características muito da oralidade. E a oralidade não exige formalidade, tá? A oralidade, ela não exige formalidade. Na verdade, até repetindo no final das palavras, né? O que acontece é, muitas vezes, a oralidade, ela aceita alguns erros. Por quê? Porque a fala é improvisada. A fala, a gente pensa muito pouco sobre ela. Simplesmente você pensa e já fala, né? Já diz. E aí, geralmente, quando a gente vai, por exemplo, falar algo, é só depois de falar que a gente percebe que está errado, ou que está inconveniente, ou que está faltando alguma concordância, alguma coisa assim. Não tem como eu apagar a minha fala. Eu preciso corrigir depois de falar, entende? Então, o funk é uma música que está ligada, obviamente, a raízes de pessoas com menos estudo, mas também ela está relacionada à oralidade, tá? E aí, a Nanda, trazendo a polêmica que você trouxe aí, né? Que falar de política é sempre polêmico, né? Mas eu vou explicar isso do ponto de vista linguístico, ok? Quando você perguntou assim, presidente da República é obrigatório ter uma linguagem formal? Depende de como e quando ele vai utilizar essa linguagem. Por exemplo, se ele vai para um encontro de chefes mundiais, e aí lá nas conversas, nos discursos, ele tem sim que se aproximar da linguagem mais formal, porque o cargo de presidência da República exige, em certos momentos, um grau de formalidade maior, tá? Por exemplo, como eu disse aí, se ele vai no encontro de grandes chefes mundiais, ele não vai chegar lá falando, e aí, brother, isso aqui. Minimamente, os outros ou as outras chefes vão achar esquisito o presidente chegar lá falando gíria. E aí pode ser em qualquer língua, tá? Porque às vezes tem tradutor. O que acontece? Como recurso linguístico, a falar errado tem sido um recurso de populismo. Por quê? Porque grande parte da população é uma população quase analfabeta. E geralmente essas pessoas, elas utilizam uma linguagem mais informal. Como é que você vai exigir de uma pessoa que estudou até a quarta série um alto grau de formalidade? Não tem como, né? Então essas pessoas falam de um jeito muito informal. E aí, como eu disse, né, é uma medida política intencional de se aproximar dessa população, que é a maior parte da população brasileira, né? É de quase analfabetos. E aí eu digo quase analfabetos, entendendo interpretação, tá? Porque tem muita gente que consegue decodificar, mas não consegue interpretar o que está sendo dito. Enfim. E aí, eles usam essa linguagem informal, falar errado, né? Assim, isso vem desde a era do Lula, inclusive, tá? Para se aproximar da população mais pobre, para que eles possam se identificar, né? Que é aquele lance de representatividade, tá bom? Então, o Lula usou muito isso. Não estou dizendo que em todos os casos são situações, né? Mas os políticos mais populistas, eles têm utilizado desse lance da linguagem mais informal, ok? E aí é um recurso muitas vezes intencional. Muitas vezes, não vou dizer que em todas as situações são não. Agora, o que não pode acontecer, né? Por exemplo,
o que a gente não espera? Que os nossos representantes escrevam coisas erradas, fugindo da língua da gramática normativa. Falar nem é o problema. Muitas vezes, escrever é o problema. É por isso que o Weintraub sofreu muitas críticas quando ele postou erros ortográficos, né? Não são erros de língua portuguesa, são erros ortográficos. Por quê? Olha só, você não imagina que o ministro da Educação vai cometer o erro ortográfico na escrita. Na escrita, não é na fala. Isso tem que ficar muito claro. Porque na fala, às vezes sai um pra, ao invés de para. Você vai condenar uma pessoa por isso? Não, mas na hora de escrever, sim. Publicação de baixo calão vindo do presidente interfere muito no caráter dele, né? Eu acho, assim. Ou, no caso, vou opinar, tá? Minha opinião agora. Não, você pode discordar. Mas interfere na falta de caráter dele, né? Que é isso, né? Falta caráter ali. Enfim, tá? Então, assim, o uso da língua portuguesa, ele tá muito ligado ao cargo que você ocupa, a importância desse cargo, tá? Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. Aí uma outra citação bem legal, que vocês gostam muito de frasezinhas prontas, assim, né? Trouxe umas para vocês hoje. Esse cara aí, vocês conhecem, provavelmente vocês nunca leram um livro dele, mas ele é muito famoso e aparece muito nas redações, tá bom? O Nietzsche disse que sem música a vida seria um erro. E isso está muito relacionado ao que foi dito anteriormente, né? Sobre, por exemplo, a música ser ali o raio-x da emoção. Porque nós precisamos da música, sim. Tem uma coisa muito engraçada que acontece em muitos eventos grandes. Por exemplo, evento de desenvolvimento pessoal, evento que vai falar sobre algumas características mais sérias. O que o povo faz? Olha só, você pode reparar. Aí tem eventos de coach nesse meio do caminho, tá? Mas não são só esses. Não. Que acontece? Se você está trabalhando um assunto muito pesado, e isso é uma boa tática para vocês, tá bom? Para vocês também darem uma mudada. Se você está trabalhando um assunto muito sério, às vezes você está escrevendo uma redação sobre um assunto muito sério, muito pesado, que aquilo pode, sabe, te afetar profundamente, usem a tática Grey. Sabe o que é a tática Grey? Vocês já assistiram Grey's Anatomy, né? Então, eu chamo isso de tática Grey. O que é? Que é você tá lá escrevendo, e aí você tá assim, angustiado e tudo mais, põe uma música animada e começa a dançar. Ai, não tô com vontade. Nem sempre a Cristina também estava com vontade, nem sempre a Grey estava com vontade, mas elas faziam, repara, elas fazem isso na série para mudar a energia. E é isso que essa frase fala, né? Sem música a vida seria um erro, porque a música ela é tão influente na nossa vida que ela é capaz até de mudar a nossa energia. Então, se você está escrevendo alguma coisa ou lendo alguma coisa séria, põe uma música animada e comece a dançar sem muita preocupação, mexe o corpo, que eu tenho certeza que você vai ter uma outra energia. E aí, quando eu falo dos eventos, é porque eu já fui em muitos eventos assim, que aí você tá lá pensando nos seus problemas, tá lá anotando, e aí eles precisam trocar de pauta, ou o outro integrante vai aparecer, eles põem uma música muito animada, fazem você ficar lá pulando, porque você precisa trocar energia. E a música é a melhor coisa para isso, para você trocar energia, tá? Então, dica de ouro, técnica Grey. Coloca uma música bem alta, bem animada e dança quando a coisa apertar. Ó, temos aqui acho que é uma última música que fala sobre opinião. E essa daqui, ela tem um recorte, amores, importante, ó. Ela estreou em 1964, ó, opinião.
Podem me prender, podem me bater, podem me deixar até sem comer. Podem até deixar-me sem comer. Que eu não mudo de opinião. Aqui do morro eu não saio, não. Aqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro o osso e ponho na sopa. Deixa andar. Falem de mim, quem quiser falar. Aqui não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, eu estou pertinho do céu. É uma música, né, que fez parte de um importante espetáculo teatral que estreou em 1964. O que estava acontecendo em 1964, gente? Aqui, ó, referência, tá? Referência histórica. O papel exercido pela música popular brasileira nesse contexto, evidenciado pela letra, foi o de o quê? Entretenimento para grupos intelectuais? Intelectuais? Não sei se cabe aqui. Valorização do processo econômico do país? Valorização da economia? Não sei. Crítica à passividade dos setores populares? Você sentiu uma passividade do povo aí? Acho que não, hein? Denúncia da situação social política do país? Essa aqui tá bem evidente, ó. Ou mobilização dos setores que apoiavam a ditadura. Essa música, ela não evidencia os setores que apoiavam a ditadura. Na verdade, ela denuncia a situação social e política do país, porque mostra que eu tenho ali 2 pesos, 2 medidas. Então, essa daqui seria a letra D de dado, ok? Aqui eu tenho um outro exemplo, não vai dar tempo? Não, dá tempo sim. Vamos lá. Fim de semana no parque. Essa daqui é a música dos Racionais que eu falei para vocês, tá? Olha meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, toda equipada e o tiozinho guiando. Com seus filhos ao lado estão indo no parque. Eufóricos brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino a molecada lá da área como é que tá, provavelmente correndo para lá e para cá, jogando bola descalços nas ruas da terra. Brincam do jeito que dá. Olha só aquele clube, que da hora. Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para a molecada frequentar. Nem o incentivo, o investimento no lazer é muito escasso, o centro comunitário é um fracasso. A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer, que, letra A, retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda. Não é a ausência e não é por falta de espaço adequado. Não pode ser. Ressalta a irrelevância das opções de lazer de diferentes classes sociais que acessam a sua maneira. Não que acessam a sua maneira, mas ressalta... tem uma coisa aqui, ó. Ressalta a irrelevância das opções de lazer? Não é irrelevante isso, né? Expressa o desinteresse das classes sociais menos... Desinteresse, gente? Não, né? Implica condições desiguais de acesso ao lazer pela falta de infraestrutura e investimento em equipamentos? Sim. Aponta o predomínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas e o do prático nas classes menos favorecidas? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, só pode ser a letra D. Ficou muito parecido, né? Muitas questões com resposta da letra D e resposta da letra B. Só que eu quero dizer uma coisa. Essas questões que caíram no Enem não caíram no mesmo ano, tá? Então, não tem uma relação aí de ordem, de cronologia. Não tem. São questões de anos diferentes. Por isso que o gabarito ficou tão preso à letra D, tá? Mas isso não significa nada, tá bom? Nada, nada, nada. Amores, falei sobre essas questões. A gente vai fazer uma análise dessa música da Pitty, tá? Se você clicar aqui, você vai direto para o clipe dela. Aí eu falo na próxima música, na próxima aula, sobre essa música, tá bom? E aí a gente fala também sobre filmes, beleza? Ai, meu Deus! É a música que estava tocando já, tá bom? Eu vou mandar esse PDF para vocês pelo site do colégio, tá bom? Fiquem bem, um beijo,
Até semana que vem, gente. Tchauzinho. Ó, vocês nem falaram hoje, hein? Ah, vocês estão se safando, ninguém leu nada.